Certa vez um padre deixou o sacerdócio para assumir uma esposa. E depois disso, meu esposo usa disso para não se confessar mais, pois diz que não vai se confessar com um padre. Ele confessa para Deus e que já está de bom tamanho. Se puder, padre, orientar esse filho de Deus da necessidade das missas dominicais, de confessar, de tentar não pecar mais e comungar, é o mínimo do mínimo que deveríamos fazer. Ponto. Muito bem, filha de Deus. Obrigado, viu, por... E ela ainda intima, né? Dá umas broncas no meu marido aí, padre. Então, quase que a direção espiritual é para o seu marido, né? Não é para você. Mas então, você diz aqui que um padre da cidade deixou o ministério e se casou. E aí, por causa disso, teu marido fala assim: eu não confesso mais com o padre, porque ele achou errada a atitude do padre de se deixar largar a batina, como o povo diz, né? E se casar com uma mulher. Ele diz que confessa com Deus e isso já está de bom tamanho. Bom, vamos lá. Uma questão particular de uma pessoa, você não pode achar que todos os outros são assim. É generalizar, né? Isso se chama generalizar. E toda vez que a gente generaliza, a gente pode errar, a gente pode pecar, porque a gente nivela todo mundo por igual. Então, por exemplo, aí seu marido viu lá, o padre largou a batina e casou com uma mulher. Não vou mais na igreja, não vou mais confessar. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É como você dissesse assim, uma vez, é como se chegasse em casa e dissesse: não vou no médico. Mas por que você não vai no médico? Eu fiquei sabendo que o meu médico fica doente. Meu médico ficar doente? Aonde já se viu? Aquele que cura, que ajuda as pessoas a se curar, ficou doente, não vou mais em médico. Vou ficar doente, eu mesmo vou me curar. É a mesma lógica, né? Tirando a parte hilária da coisa aí, a lógica é a mesma. Não é porque um médico fica doente que ele não tem os conhecimentos, que ele não tem a capacidade, os instrumentais para ajudar a pessoa a ser curada. Agora, não quer dizer porque ele ajuda as pessoas a se curarem que ele nunca vai ficar doente. Aí seria exigir demais, né? Não vou mais naquele cardiologista. Por quê? Ele infartou. Imagina um cardiologista. Qual o problema? Qualquer pessoa pode infartar, Então, não é assim que funcionam as coisas. Em vez de pegar um exemplo assim que ele acha negativo, que aliás eu acho até assim que se o padre fez isso assim com consciência, né, com amor a si mesmo, ao povo de Deus e a Deus, e ele foi lá, deixou o ministério legalizadamente perante a igreja, constituiu uma família, é fiel, tem filhos, não vejo nenhum problema nisso. Todas as pessoas têm direito a um recomeço, até uma pessoa que serviu a Deus no ministério. Então, né, quantos aí que deixaram o sacerdócio e são aí grandes homens de Deus? Grandes homens de Deus estão aí, muitos até na mídia, né? Apresentadores de TV, redes católicas, na própria Rede Vida, né? Não são mais padres, mas são instrumentos de Deus hoje do mesmo jeito. Mas assim, em vez de olhar um caso que ele julga errado, escandaloso, por que ele não olha tantos outros que foram santos, tantos outros que deram a vida pela igreja, que foram até o fim? Grandes exemplos que nós temos na vida da igreja, que para nós devia ser. Por que não olha um São Padre Pio que passava 12, 14 horas dentro de um confessionário, todos os dias, atendendo o povo em confissão? Por que não olha um Santo Afonso Maria de Ligório que, de tanto ouvir o povo em confissão,
ele, né, com a cabeça baixa assim, então o queixo roçava no peito, então ele tinha uma ferida muito grande assim no peito, de passar tanto tempo com a cabeça baixa ouvindo a confissão do povo, porque era dentro do confessionário, aquelas casinhas de madeira antiga, né? E isso lhe provocou uma ferida muito grande no peito, e ele se orgulhava dessa ferida, porque ele diz assim: é assim como a ferida do peito aberto de Jesus, que foi fonte de misericórdia, Deus permitiu uma ferida no meu peito, através, né, da minha cabeça fechada, do meu queixo, da minha corcunda, para que eu pudesse ser instrumento de misericórdia na vida de tantas pessoas. É isso aí que a gente tem que ver, povo santo, isso aí que a gente tem que olhar, e aí a gente, sabe, se deixar atrair. Aí quando ele coloca, eu me confesso com Deus e já está de bom tamanho. Olha, essa mentalidade protestante aí na nossa igreja católica. João 20, 22. Jesus soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem não perdoardes não serão perdoados. Então, é isso aqui. Jesus instituiu o sacramento da confissão. Jesus deu autoridade à igreja de perdoar os pecados. Claro, a partir do momento que você comete um pecado, já peça perdão a Deus ali. Já se ajoelha na hora, depois, antes de dormir, naquela semana, não importa. Reze com sinceridade, no fundo do seu coração, pedindo a Deus perdão. Mas isso não te dispensa de, quando tiver a oportunidade de se confessar, levar em confissão. Para ali receber o quê? De modo oficial, né? A igreja que ratifica esse perdão de Deus, a igreja que liga, né, como instrumento de salvação da humanidade. Então é isso que é preciso a gente levar em consideração. Agora, obrigação de ir à missa, confessar, comungar, não adianta a gente ficar falando, olha, você tem que fazer. Isso não convence. A pessoa tem que ter uma experiência com Deus. O que seu marido precisa é de uma experiência do encontro pessoal com Jesus. Quando a gente tem isso, ninguém precisa falar nada. A nossa alma naturalmente já vai se sentir atraída para tudo isso. Então, uma experiência de oração, uma experiência, um retiro de primeira experiência, um querigma, um seminário de vida no Espírito, um retiro, que leve o seu esposo aí para participar de alguma coisa que possa tocá-lo e ele possa encontrar-se com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir disso, ele vai sentir sede, vontade, fome da Eucaristia, da oração de Jesus, de se confessar e de tudo mais, porque a graça de Deus nos leva a tudo isso.